Olá pessoal, vamos então falar de monómios e polinómios e da sua simplificação. Então, primeiro começamos por perceber o que é um monómio. O monómio é basicamente uma expressão que se escreve da forma ax elevado a n, onde o a é o coeficiente do polinómio, o a é o coeficiente do polinómio, ou seja, a parte numérica, e x elevado a n é aquilo que nós chamamos de a parte literal, ou seja, a parte da incógnita, sendo n o seu grau. Atenção que a incógnita não tem que ser necessariamente um x, nós podemos ter polinómios de y, ou seja, a, y elevado a n. Aliás, nós agora que temos estado a trabalhar a geometria, vocês percebem realmente isso, polinómios de x ou polinómios de y, mas a ideia é exatamente a mesma. O a seria o coeficiente, y elevado a n seria a parte literal onde o n seria o seu grau. Portanto, exemplos de monómios, 2x ao quadrado menos y ao cubo, ou então simplesmente 2x, ou então simplesmente menos 5, onde em 2x ao quadrado o coeficiente seria 2, a parte literal de x ao quadrado, e o grau deste monómio era 2. No menos 3y ao cubo, o coeficiente seria menos 3, a parte literal de y ao cubo, e o grau 3. No monómio 2x, o coeficiente seria 2, a parte literal seria x e o grau 1. E no monómio menos 5, o coeficiente é menos 5 e a parte literal não existe. Porquê é que a parte literal não existe? Porque o seu grau é 0. Lembrem-se que qualquer coisa elevada a 0 dá 1, ou seja, menos 5 é um monómio que não tem parte literal, não depende de nenhuma variável. Portanto, se um monómio é uma expressão deste género, o que é que será, por exemplo, um binómio? Bem, então um binómio é quando eu tenho, por exemplo, 2x ao quadrado menos 3x. É quando eu tenho uma soma ou uma subtração entre dois monómios. Também podia ser 3y ao cubo mais 2y ao quadrado. Isto também seria exemplo de um binómio, mas um binómio cujos monómios têm na parte literal y. Se um binómio é 2, bem, a partir de 3, de 4, já começamos a chamar de polinómio. Ou seja, um polinómio será, por exemplo, um 2x ao quadrado menos 3x mais 1, ou 3y ao cubo mais 2y ao quadrado, mais y menos 3, um polinómio será então a soma de vários monómios. Há então que perceber o seguinte relativamente aos polinómios. Nós, quando representamos um polinómio, escrevemos sempre naquilo que chamamos da sua forma reduzida e ordenada, ou seja, o que é que significa estar reduzido? Que só tens um monómio de cada grau. Só existe um monómio de grau 2, um monómio de grau 1, só existe um monómio de grau 0. E o que é que significa ordenado? Bem, ordenado é porque nós ordenamos os monómios do maior grau para o menor grau. Portanto, reparem que eu aqui neste primeiro começo com grau 2, grau 1 e grau 0. E neste segundo exemplo começo com grau 3, grau 2, grau 1 e grau 0. Há também a considerar o seguinte, ou seja, um monómio é uma expressão que escreve desta forma: ax elevado a n mais bx elevado a n menos 1, mais cx elevado a n menos 2, mais blá blá blá, até eventualmente um número. Ou seja, reparem que aqui começa com grau n, depois é grau n menos 1, ou seja, se começas com grau 5, a seguir é grau 4, depois é grau 3 e por aí fora até o número. Então há que perceber o seguinte, pessoal. Ao coeficiente aqui deste monómio de maior grau, nós chamamos de o coeficiente, precisamente, coeficiente do termo de maior grau. Onde, nestes meus dois exemplos, no primeiro seria 2 e no segundo seria 3. O grau de um polinómio é definido pelo grau do monómio de maior grau, ou seja, este n seria o grau do polinómio. Portanto, reparem que nestes dois exemplos que eu aqui tenho, o meu primeiro é um polinómio de grau 2, porque o maior é um monómio de grau 2, e no meu segundo exemplo, o polinómio é um polinómio de grau 3, porque o maior monómio tem grau 3. Ao número, nós chamamos de termo independente do polinómio. Porquê um termo independente? Porque o seu valor não depende do valor da variável, ou seja, tu sabes logo que aquilo vale 1, como neste caso eu tenho aqui, ou que vale logo menos 3, como neste caso que eu tenho aqui. É um termo independente porque não tem parte literal, não depende do valor de x para tu saberes efetivamente o seu valor. Daí se chamar um termo independente. Portanto, para já há que ter noção disto. O que é e como se representa um monómio, o que é e como se representa um polinómio, e perceber o que é o coeficiente, o que é o grau, e no caso do polinómio, o que é o coeficiente do termo maior grau, perceber que o grau do maior monómio é esse que define o grau do polinómio, e perceber o que é o termo independente em cada polinómio. Portanto, passemos então a
falar de operações com polinómios. E quais é que são as operações que vocês para já realizam? Bem, vocês para já realizam adição, subtração, multiplicação. Bem, adição e subtração acaba por ser exatamente a mesma coisa. Então, um exemplo aqui, onde eu digo, olha, seja ax o polinómio x ao quadrado menos 2x mais 1 e seja bx o polinómio x cubo menos 1/3 de x mais 5. Eu aqui tenho os polinómios definidos com a letra a e b, para me ser mais simples depois aqui a escrita e a identificação dos mesmos. Eu tenho a de x e b de x, porque são polinómios cujo valor depende de x. Bem, então reparem que eu aqui tenho, primeiro que tudo, calcular ax mais bx. E como será ax mais bx? Então, ficará x ao quadrado menos 2x mais 1 mais x ao cubo menos 1/3 de x mais 5. E então, como é que nós fazemos a adição de polinómios? A regra é simples. Só podes somar os monómios que tiverem exatamente o mesmo grau. Portanto, querendo eu reduzir e ordenar ax mais bx, começaria pelo maior grau, que é x cubo, e é o único monómio de grau 3. X cubo. De seguida, de grau 2 só tem x quadrado, fica x quadrado. E de grau 1 tenho menos 2x menos 1/3 de x. Aqui, menos 2 está sobre 1, tenho que multiplicar por 3 para pôr ao mesmo denominador. Ficaria com menos 6/3 de x menos 1/3 de x. Bem, é fazer menos 6/3 menos 1/3, que dá menos 7/3 de x. Por último, termos independentes, 1 mais 5, mais 6. Portanto, o polinómio ax mais bx, a mais b, reduzido e ordenado, seria x cubo mais x quadrado, menos 7/3 de x, mais 6. Se eu, por outro lado, quiser fazer bx menos ax, faria x ao cubo, menos 1/3 de x mais 5, mas agora tenho que ter aqui um cuidado acrescido, porque eu vou subtrair pelo polinómio a, e o polinómio a tem 3 termos, ou seja, este menos há de afetar todos os monómios que fazem parte do polinómio a. Portanto, a forma mais eficaz de fazer isto corretamente é menos, entre parênteses, coloco o polinómio a, x quadrado menos 2x mais 1, e agora passa a tirar os parênteses, ou seja, passa a alterar sinais. Portanto, ficaria com x cubo, menos 1/3 de x mais 5, menos x ao quadrado, mais 2x, menos 1. Agora é reduzir e ordenar. Grau 3 só tem x cubo, fica x cubo. Grau 2 só tem menos x ao quadrado, fica menos x ao quadrado. Grau 1 tem menos 1/3 de x mais 2x, 2 está sobre 1, multiplico por 3. Fica o menos 1/3 mais 6/3, então são 5/3 de x. E termos independentes, 5 menos 1, mais 4. E assim ficaria. O polinómio b menos a reduzido e ordenado será x cubo menos x quadrado mais 5/3 de x mais 4. Adicionar e subtrair é basicamente isto. Só podes somar e subtrair os monómios que têm exatamente o mesmo grau. Passando à multiplicação de polinómios. Bem, na multiplicação nós já não temos esta limitação de só poderes multiplicar aqueles que têm o mesmo grau. Aqui já podemos multiplicar livremente todos por todos. Quando nós fazemos a multiplicação de polinómios, aquilo que se aplica, então, é a propriedade distributiva da multiplicação. Isto é, eu aqui tenho como exemplo o polinómio a, que é 2x menos 1, e o polinómio bx, que é 1/3 de x mais 2. E eu aqui vou, primeiro que tudo, calcular 2 vezes ax, ou seja, 2 multiplicado pelo polinómio ax. Escrevendo isto, seria 2 multiplicado por... O 2 multiplica todos os termos de a. Então, 2 entre parênteses, 2x menos 1. E lá está, para eu fazer a multiplicação por propriedade distributiva, porque o 2 vai multiplicar todos os termos do polinómio a. Portanto, 2 vezes 2x é 4x, e 2 vezes menos 1 é menos 2. Já se eu quiser fazer ax multiplicado por bx, terei que ter o cuidado de perceber que são todos os termos do polinómio a multiplicado por todos os termos do polinómio b. Portanto, polinómio a, 2x menos 1, entre parênteses, multiplicado por polinómio b, 1/3 de x mais 2, também entre parênteses. E nova propriedade distributiva, onde todos os termos multiplicam por todos. Ou seja, 2x vezes 1/3 de x será 2 vezes 1/3 de 2/3, e agora x vezes x. Bem, propriedades de potências, x vezes x, uma coisa multiplicada por ela própria, é x ao quadrado. 2x vezes 2 é só fazer o 2 vezes 2, ou seja, 4x. E agora com o menos 1. Menos 1 vezes 1/3 de x será menos 1/3 de x. E menos 1 vezes 2 será menos 2. Aplicando a propriedade distributiva fica assim. Resta-me agora reduzir e ordenar. Ou seja, de grau 2, que é o maior grau, só tenho 2/3 de x ao quadrado. Mas de grau 1 tenho 4x menos 1/3 de x.
O 4 está sobre 1, multiplico por 3 para pôr ao mesmo denominador e fico com 12 terços menos 1 terço, são 11 terços de x menos 2. E assim fica o polinómio a vezes b, na forma reduzida e ordenada. A propriedade distributiva é simplesmente isto. Continuando a falar ainda da multiplicação de polinómios, nós temos aqui dois casos particulares da multiplicação de polinómios, aos quais nós chamamos os casos notáveis da multiplicação. E o que é que se passa com os casos notáveis? Os casos notáveis acabam por ser um atalho quando tu tens que fazer uma determinada tipo de multiplicação. E entendam realmente isso desta forma. O caso notável é um atalho, não é complicar, é facilitar. Repara, o que é que se passa quando eu tenho aquilo que nós chamamos o quadrado de um binómio? O que é que se passa quando eu tenho um a mais b tudo ao quadrado e eu não consigo somar o a com o b? Reparem que a mais b ao quadrado, se eu for aplicar a propriedade distributiva, é a mesma coisa que ter a mais b multiplicado por a mais b. Porque qualquer coisa ao quadrado é essa coisa multiplicada por ela própria duas vezes. Então eu aqui aplicaria a propriedade distributiva. Ou seja, a vezes a quadrado, a vezes b, ab. B vezes a, ab. E b vezes b quadrado. Reparem que eu reduzindo e ordenando, bem, tenho a quadrado, 1ab mais outra ab são 2ab mais o b quadrado. Ou seja, vocês reparem que qualquer a mais b ao quadrado vai sempre ficar da forma a quadrado mais 2ab mais b quadrado. Sempre. Ou seja, então, se qualquer expressão desta forma dá a quadrado mais 2ab mais b quadrado, nós não temos necessidade de estar a fazer propriedade distributiva. Não há necessidade disso. Nós diretamente vamos dizer que dá o primeiro valor ao quadrado mais 2 multiplicado pelo primeiro valor e pelo segundo valor, mais o último valor ao quadrado. É disto que se trata a aplicar o quadrado do binómio. Ora, vejamos aqui nos exemplos. Imagina que eu vou calcular x mais 3 ao quadrado. Então eu já sei que vai ficar x ao quadrado. Depois fica 2 vezes x é 2x. E 2x vezes 3 é 6x. E por último, 3 ao quadrado, 9. Pronto, já está. X quadrado mais 6x mais 9. No segundo caso eu tenho 2x menos 1 todo ao quadrado. Bem, então seria primeiro 2x todo ao quadrado. E atenção que o quadrado é para o 2 e para o x. E ficaria 4x ao quadrado. Agora 2 vezes a vezes b, ou seja, 2 vezes 2x é 4x. E 4x multiplicado por menos 1 é menos 4x. E por último teria menos 1 ao quadrado, que é mais 1. Lembrem-se que números negativos ao quadrado dão sempre positivos. Neste terceiro caso, o a é menos x e o b é 5. Ou seja, menos x ao quadrado é para dar x ao quadrado, porque lembrem-se, número negativo ao quadrado fica sempre positivo. No 2ab tenho 2 multiplicado por menos x é menos 2x. E menos 2x multiplicado por 5 é menos 10x. Por último, 5 ao quadrado, 25. Ou seja, aplicar o quadrado do binómio disto que se trata é basicamente um atalho numa propriedade distributiva. Ou seja, deixa de haver a necessidade de aplicar a propriedade distributiva, porque o resultado é sempre a quadrado mais 2ab mais b quadrado. Para além do quadrado do binómio, temos também a diferença de quadrados. E o que é que se passa na diferença de quadrados? É também uma multiplicação de polinómios e nós podemos resolver isto aplicando a propriedade distributiva, mas apercebemos-nos do seguinte. A vezes a dá a quadrado. A vezes b dá ab. Menos b vezes a dá menos ab. E menos b vezes b dá menos b ao quadrado. E agora, reduzindo e ordenando, reparem que ab menos ab anula-se, porque são simétricos, ou seja, fica só a quadrado menos b quadrado. E a conclusão que tu chegas é qualquer multiplicação da forma a menos b por a mais b resulta sempre em a quadrado menos b quadrado. Portanto, será que nesta situação vale a pena tu aplicares propriedade distributiva? Claro que não. Utilizas logo. Este caso notável recebe o nome de diferença de quadrados porque o resultado desta distributiva é sempre uma diferença ou uma subtração entre os dois valores ao quadrado. Portanto, repara, se eu quiser calcular x menos 2 por x mais 2, bem, o a é x, o b é 2, de certeza que vai ficar x ao quadrado menos 2 ao quadrado, 4. E no segundo, que é 1 meio de x mais 1 terço por 1 meio de x menos 1 terço, vou fazer distributiva? Claro que não. O a é 1 meio de x e o b é 1 terço. Então fica 1 meio de x ao quadrado, que é 1 quarto de x ao quadrado menos 1 terço ao quadrado, que é 1 nono. Casos notáveis da multiplicação é disto que se tratam. Portanto, relembro mais uma vez, é super importante que saibam
Representar um polinómio na forma reduzida e ordenada, saber indicar o seu grau, o seu coeficiente de ter maior grau, o seu termo independente e que saibam, sobretudo, somar, subtrair, multiplicar polinómios e aplicar, caso seja necessário, algum dos casos notáveis.